você ser um bom vendedor, a primeira coisa que você tem que ter é fome. Pode me faltar dinheiro, mas nunca vai me faltar Deus. Network, na sua opinião, é apenas a entrega de um cartãozinho? É a gente entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho, que a gente tem muito que aprender. Qual que é o grande segredo? Qual que é o grande lance? Se você sabe o que é certo, você vai ensinar. Tem simples que dá certo, mas tem simples que pode ser aperfeiçoado. Sejam bem-vindos a mais um podcast Original Não Desoriginaliza, o podcast mais sem papas na língua do Brasil. Nós não somos os seus coaches e nem muito menos os seus gurus, mas a gente está aqui para trazer pessoas que estão no dia a dia empreendendo para trazer para vocês os bastidores e como que eles conseguiram atingir o sucesso deles. Olha aí, hein, João tá inspirado hoje. Meu amigo João Dantas aqui, meu parceiro das telecomunicações. Muito obrigado pela sua presença hoje. E eu, Ricardo Slot aí, vamos dar continuidade a esse podcast aqui com uma entrevista hoje diferenciada, pessoal. Hoje eu vou estar entrevistando um cara que é meu irmão, meu amigo, meu compadre, meu sócio. Ele só não é mais coisas, galera, mas até aí ele é. Eu tô falando do novo presidente da AESUL, pessoal, a nossa Associação dos Empresários da Região Sul. Eu tô aqui na frente com o Rafael dos Reis Baptista. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Só faltou o gatão, né? Faltou o gatão, mas é isso aí, vamos lá. Obrigado pelo convite, né? Sei que tô sempre pela área, né? Você fala, nossa, fiquei surpreso. Tá muito distante, né, Rafa? Não sei, né, o que tá acontecendo, nunca vi aqui. Mas é isso aí, vamos lá, vamos falar de empreendedorismo hoje, falar de coisas boas. Cara, primeiramente, parabéns, né? Pela presidência da AESUL, 2025 a 2027. É uma grande oportunidade. Eu acho que você tem um desafio pela frente, um grande desafio, né? E dia 29 agora já toma posse, dia 29 de abril. Então eu queria primeiramente parabenizar aí por essa nova etapa da sua vida. Sim, sim. Liderar líderes não é fácil, né? Hoje você está à frente de uma associação onde tem mais de 300 associados. Eles esperam que a gente faça um bom trabalho. Não é eu, é um time, são pessoas dedicadas e pessoas apaixonadas pela entidade. Então, o nosso slogan, AESUL grande novamente, vai ser capaz se todos estiverem com o intuito de crescer, né, de voltar a ter bons resultados. Então, nós somos exemplos e a gente está querendo trazer bons exemplos também para os associados. Tá certo. Bom, Rafael, só para você saber aqui, o público de casa que está assistindo, quem já está entrando, agora já se inscreve no canal. E para falar, isso tudo vem acontecendo aqui porque é um oferecimento também da nossa empresa Lexus Automação Inteligente. Esse episódio é um oferecimento da Lexus Automação Inteligente. Para você que quer uma casa inteligente, é só falar com a Lexus, ok? Isso é só o começo. E vamos dar início, mas para dar início aqui realmente a esse podcast, a gente sempre começa com a brincadeira do copo, né? E como esse cara já está totalmente acostumado com essa brincadeira, né? Porque ele já fez muitos podcasts aqui ao meu lado, eu fiz um pouquinho diferente para ele, Rafael. Eu fiz um pouquinho diferente. É um trava-língua, né? É o seguinte, em vez de falar o nome do nosso podcast, que é Original Não Desoriginaliza, para ganhar esse copo, o Rafael vai ter que falar Original Nunca Se Desoriginalizará. Eita, esse é um trava-língua, né, mano? E aí? O original nunca desoriginalizará. Valeu. Faltou pouco. Travou um pouquinho a língua ali, mas valeu. E eu nem Tá aqui seu copo, presidente. Eu vou deixar lá na sala e vou falar, isso aqui é o 1000º copo. Ele era meu amigo Sá Silva, né? Agora tá um pouco melhor. Eu vou deixar lá. Então, pra quem for lá na sala presencial, vai encontrar o copo do podcast Original Não Desoriginaliza, o podcast mais original do Brasil. Uau. Bom slogan, tá vendo? Eu sou bom nisso. É isso. Bora aí, lá. meu amigo. Hoje o tema desse podcast aqui é muito a ver com os nossos empresários da nossa região, né? O empresário hoje ele se sente muito sozinho, Rafael. E essa questão da associação traz esse diferencial aqui para nossa região, né? O que você acha que é a maior burrada de quem empreende sozinho hoje? Qual que é a maior burrada, na sua opinião, hoje, até como presidente?
Isso eu posso falar categoricamente, né? Hoje temos sucesso nos nossos negócios, né? Mas já quebramos uma vez também. E o que acontece? Qual foi o nosso erro e o que eu vejo que acontece constantemente? É mais fácil você errar sozinho do que você errar com o erro dos outros. Você aprende, você faz totalmente diferente. Então, qual que é o grande segredo? Qual que é o grande lance? Se você sabe o que é certo, você vai ensinar. Quando você está próximo de alguém que já errou, ele vai te dizer qual o caminho de não percorrer. É claro que existem vários segmentos, então ninguém é igual a ninguém, mas geralmente a receita é a mesma. Então, para você de fato não perder, para você não cometer o erro, você tem que estar perto de pessoas. E como é que você está perto de pessoas? Através de associações, de grupo de empresários, que ali você consegue absorver muita informação. Então, um empresário que está bem sucedido, ele hoje está, mas ele passou por um processo. Então, ele errou, então é mais fácil você aprender com o erro dos outros. Então, ou seja, dói menos. Entendeu? Com certeza, se você tiver a oportunidade de ver, né, as cagadas, né, as coisas erradas que os outros empresários já fizeram, né, eles puderem compartilhar, que isso aí é muito importante, é válido. Rafa, eu acho legal a gente trazer aqui também um pouco da sua história e como você chegou até a ESU. Eu acho que é legal você falar um pouquinho. E eu também, cara, eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que é o que o pessoal em casa também tem muita dúvida. A gente vai entrar mais nesse ponto. Sim. O que é de fato a ESU? Tá, então começando pela primeira pergunta. Como o Rafael chegou na ESU e como eu estou hoje, né? Em 2011, na empresa Multimagem, a gente iniciamos o trabalho. Nós éramos vendedores de uma empresa de eletrônicos e a gente fazia instalação de TV. Fizemos a instalação na casa de um cliente e esse cliente falou para nós: por que vocês não se associam à ESU? Até aquele momento nós não sabíamos o que era a ESU. Então eu fui até a ESU, a gente se cadastrou como empresa Multimagem. Ficamos aí acho que um ano e meio só pagando, né? Nós éramos ótimos, excelentes pagadores, que a gente só pagava e não participava. É igual a academia, né? Igual geralmente, Fit, né? Geralmente você paga e não vai. Só que isso, cara, qual que é o ruim da coisa? Quem não é visto não é lembrado. Se você não participa, você não faz negócio. E aí, um determinado momento, eu fui até a secretaria. Na época, a Luciana estava na secretaria. Eu falei: Luciana, eu quero sair. Ela: por quê? Eu falei: porque eu quero sair. Eu não faço negócio aqui. Aí ela falou: você não participa. Você não tem interação com as outras pessoas. Então, rodada de negócio. Na verdade, não era nem rodada, tinha um outro nome. E a gente não participava de nada. Então, malha a gente ia numa festa de final de ano, que era super legal, que a gente via muita gente, né? Tinha-se muitas celebridades, digamos assim. E automaticamente a gente acabava indo e não fazia negócio. A gente ia mais para se divertir mesmo. E aí deu até um determinado momento que o Edivan, acho que em 2013, ele fez uma reforma na ESU. E aí nessa reforma a gente foi convidado para oferecer os nossos produtos como Multimagem. Então o telão, inclusive que está lá até hoje, foi a gente que vendeu. E aí a gente começou a participar um pouco mais da ESU. A partir do momento que a gente começou a participar mais da ESU, a gente, além de ter vendido alguns produtos, nós participamos da feira da ESU, que foi assim sensacional, na DC Eletropaulo. Lá a gente conheceu algumas pessoas, inclusive uma das pessoas que hoje eu considero muito importante para mim, particularmente, que é o Ronaldo Farias, que me deu alguns ensinamentos ao decorrer desse tempo. Hoje ele é até meu padrinho de casamento. Para quem estiver assistindo aí, Ronaldo, um grande abraço. E aí vendemos para o Ronaldo, vendemos para a ESU, o Edivan, e assim foi para todos os outros presidentes, para algumas outras pessoas. E aí eu comecei a se envolver um pouco mais na questão diretoria. Aí o Renan, hoje atual presidente da Desampa, nós somos conhecidos e tal. Ele falou: cara, você poderia estar mais próximo da instituição. Eu falei: de que maneira? Ele falou: trabalhando talvez numa diretoria. E naquela ocasião, por uma coincidência, o Dário ia ser o presidente. E uma história muito engraçada, que o Dário foi sócio do meu tio. E eu não sabia.
O Dário me convidou para ser diretor de esportes. A gente fez vários planejamentos, a gente conseguiu executar pelo menos, que foi o campeonato de truco. Só que veio pandemia. Aí não se fazia mais nada. Depois da pandemia, eu não estive mais na gestão da Patrícia por uma decisão nossa, né? Quando eu falo nossa, eu falo em conjunto. E depois aí fui pro conselho, virei conselheiro, fiquei acho que 2 ou 3 meses como conselheiro na ISU, através de um convite. E depois pedi renúncia e entrei como vice-presidente de marketing na gestão anterior, que foi a gestão do Silvio. Em novembro do ano passado, eu falei, cara, eu acho que eu vou encarar, porque a ISU precisa dar uma oxigenada, precisa dar uma mudada, precisa ter um ar mais jovial. Não que seja ruim ser conservador, mas o mundo mudou, né? Então hoje a gente tem tecnologias, a gente tem pessoas, nós precisamos implementar processos e que a ISU precisa entrar num caminho. Muitas pessoas, eu posso dizer que eu conheço e às vezes acha que a instituição, a ISU, ela é algo simples. Só que não é. Porque a ISU, ela é uma empresa. E toda empresa precisa gerar lucros e pagar os seus fornecedores. A partir do momento que você não consegue captar recursos, a tendência é o fracasso. Então a gente precisa o quê? A pandemia foi mundial. A gente não pode culpar uma ou outra pessoa. Até porque a ISU tem dono. Então, automaticamente, você precisa fazer isso gerar. Você precisa fazer isso ter recursos. Não é como as pessoas às vezes imaginam, até olhando o site, quando a gente conversava já muito sobre isso antes. E, eu até perguntava, é filantropia? Tem algum dono? Realmente, como que... E hoje você contando agora nessa parte da história, a gente vê que, é muito abrangente. Sim. Você foi vice-presidente de marketing, toda a estrutura que é feita. Então, de fato, é algo que é muito maior do que muitas pessoas que estão em casa assistindo hoje a gente podem imaginar, né, cara? E detalhe, respondendo a sua pergunta, a ISU tem dono, sim. As pessoas não sabem. Mas a ISU tem dono. A ISU tem dono, Rafael? Mas como Sim. assim a ISU tem dono? Sim. A ISU, ela tem 300 donos. Quem são os donos? São os associados. Porque nada se faz por conta própria. Tudo deve ser feito no intuito de ajudar a maior quantidade de associados possíveis. Numa democracia onde tem 300 associados, talvez uma parte não aceite ou não deseja que você faça algo. Porém, eu sou da seguinte opinião. Graças a Deus, a diretoria estatutária são 4 vice-presidentes e um presidente, certo? E eu sempre coloco em votação que a maioria vence. Então, o sim ou não, quem tiver 3 sim ou 3 não vence. Mesmo que eu tendo a autonomia de talvez escolher o sim ou não, eu prefiro compartilhar essa responsabilidade, porque é um assunto muito sério, cara. Ser presidente de uma instituição como a ISU é uma responsabilidade grande, cara. Pode não parecer, mas é gigante. Quantas pessoas estão atreladas a um presidente, a uma associação? Sim. Tem muita gente hoje em dia, Rafa, que eu acho que tá com essa dúvida também que eu vou te falar aqui agora, né? O Rafael agora tá milionário, ele é presidente da ISU, cara. E aí, Rafa, qual é o seu salário para cuidar, para ter toda essa sua responsabilidade? Cara, eu vou te dizer que salário não existe. É tudo totalmente voluntário. É totalmente ali o suor, é a vontade de estar. Qual que é o preço que eu pago? Eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses. Muitas e muitas vezes eu poderia estar com ela. Mas eu estou abrindo mão desse pouco de tempo que eu poderia estar com ela, dividindo com os associados. Eu poderia estar compartilhando o meu tempo, se dedicando mais o meu tempo nos nossos negócios. Mas não, eu estou pagando o preço de dividir o meu tempo, não só o meu,
são 17 diretores e 4 vice-presidentes. Então, cada um se doa de alguma maneira. O empresário Rafael está preparado para continuar com todas as empresas e dar conta desse novo cargo como presidente e dar conta de todas as outras empresas que já carrega nas costas também? Tudo é organização. Essa é a base. Tem uma colaboradora que se chama Gabriela e perguntou: como é que você dá conta, Rafael? Porque além de AISU, dos outros negócios, eu também participo do Rotary Cidade Dutra, Distrito 4.420. Faço parte de uma loja maçônica, que é a Filosofia, União e Razão número 7000, primeira loja afiliada ao GOSP em São Paulo. Então eu procuro sempre me organizar, eu procuro sempre botar prazos, botar regras, horários. E não para por aí não, né, Rafa? Não. Acho que você contou duas situações só, mas tem mais umas 5, 6, 7. Aí tem a Favelarte, que é uma instituição, tem o Instituto do Povo, que é uma outra instituição, temos a Multimagem, tem o próprio podcast Original Não Desoriginaliza, tem as visitas que eu faço como presidente da ISU. Alexus Automação. Então, ou seja, são muitas coisas que acaba se fazendo. E hoje eu digo que o meu principal cargo, além de tudo isso, eu sou o filho da Luciana, o irmão da Renata, da Valquíria e da Adriana e da Jéssica, o marido da Tatiane, pai da Lana e pai da Sofia. Então eu tenho que ainda chegar e eu preciso, como pai, estar perto delas, marido. E aí até o final de semana, às vezes eu procuro deixar o celular off para estar sempre ali, né? A gente que é pai novo sabe que é importante não só a mãe ficar, mas a gente comparecer como pai, né? Tem que saber se dividir muito bem e executar de forma excelente, né? Sim. Todas as situações que a gente tem no dia a dia. E detalhe, né? Não é ajudar a mulher, né? É cumprir com um papel de pai. Assim, a É Mari fato, até né? fica maluca quando a gente fala: pô, mas eu tô... Não, eu não tô te ajudando. Não é ajudar. Meu papel É obrigação, né, nossa velho? obrigação, né? E, Rafa, me surgiu aqui até uma curiosidade, né? Sim. Você falou que tem 300 associados. Isso. Você pode falar quem que são esses caras? Porque, assim, quem tá assistindo hoje em casa, eles têm essa dúvida. Pô, eu vou estar na ESU, eu vou me relacionar com esses empresários. E um ponto que é muito importante se você quer crescer, você tem que estar num ambiente que te proporciona o seu crescimento. Sim. E com quem que esse cara hoje que tá assistindo, que vai acompanhar o nosso podcast, os nossos cortes, ele vai tá presente? Com quem que ele vai estar em mesas de negociação? Com quem que ele vai estar aprendendo hoje, por exemplo? Tá, a ESU, ela é muito eclética, né? Então a gente não pensa em se privar ou pensar apenas num segmento. Então lá nós temos desde um locutor até uma empresa de facilities. Então nós fazemos rodadas de negócio, nós fazemos alguns encontros onde para você fazer um network. Então como é que você vende o seu produto? Participando, falando, se posicionando. Então você quer fazer uma rede de contatos forte. Como é que você faz isso? Você vai atrás de grupos, de empresários. Então você tem o seu produto. Você é de máquina de pagamentos online. Então hoje, quem não utiliza? Quase 100%. Então para quem que você vai vender? Você tem que estar inserido nesses locais. A ISU, eu tenho um slogan comigo. A ISU é a potência da Zona Sul, irmão. Você tem a OAB, que é uma grande instituição. Você tem o Fiesp, outra instituição que é das indústrias. Você tem a OAB, que é jurídico. Você tem aqui aqui em Santo Amaro também, Associação Comercial. Só que aí eu falo assim, todos fazem o seu papel muito bom. E a ISU, ela é a única instituição que trabalha e sobrevive por si só. Então a ISU, ela deixou de ser apenas uma instituição. Hoje a ISU é a potência da Zona Sul. Então muitos políticos se aproximam da ISU pela quantidade de associados que tem e pela força política que tem. Até então, porque o nosso atual prefeito foi presidente da ISU. Ele começou como vereador
dentro da ISU. Então ele aprendeu a ser político, ele se desenvolveu com pessoas, e como eu disse aquilo lá no início, liderar líderes não é fácil. Então ele teve o feeling de entender o que a galera precisava. Como vereador, trabalhou muito bem, fez muitos projetos, desenvolveu e hoje está na prefeitura porque ele está eleito, né? Ele foi eleito, diferente da outra gestão, que ele acabou de vice, passou a prefeito com a ausência do Bruno, mas ele provou que é capaz e foi eleito. Então nós não temos nenhum viés político, tá? A ISU é totalmente apartidária. Então quem chegar lá na ISU e precisar de ajuda, nós vamos ajudar independente de cor de partido, filosofia, nada. Mas a ISU está lá para isso, para ajudar todos os empreendedores. Bom. Falando um pouco em ajudar, Rafael, eu já participei de algumas rodadas de negócio com a ISU e em alguns momentos eu verifiquei que tem muita gente que vai lá e entrega o cartão nas rodadas de negócio. Ou em algumas outras situações que a pessoa pode se comunicar ou pode ter mais um relacionamento mais próximo com outros empresários. Sim. Essa pessoa, ao invés de tentar fazer algo diferente, porque afinal estamos em 2025, essa pessoa utiliza a mesma tática que o meu avô utilizava, que é entregar o cartãozinho. Network, na sua opinião, é apenas a entrega de um cartãozinho? Ou você tem metas e propósitos diferenciados para essa sua gestão, para não ser apenas essa entrega de cartãozinho? O grande lance primeiro, se preparar. Hoje a ISU ela tem um projeto que chama Escola de Negócios, onde você, dentro da Escola de Negócios, hoje um associado que entra, ele já passa por uma Escola de Negócios. Ele tem a opção de participar. E o que é a Escola de Negócios? É você saber como se apresentar, é você saber como se comportar, é você demonstrar o seu produto. Quando a gente fala de network, antigamente é muito comum. Nós íamos nas gráficas e fazíamos pedidos de milhares, né? Então você chegava lá 5.000 cartões. Então você pegava lá 500 cartões, ia para uma rodada de negócio e você distribuía e a pessoa simplesmente... Eu fiz muito disso, tá? Eu tenho aqui cartões e cartões de muita gente e eu posso provar. Que eu não sei nem o nome. Eu peguei o cartão e simplesmente, não, tá certo, me dá aí seu cartão, fulano. Tá aqui e tal. E aí depois eu falo, cara, mas o que aquela pessoa faz? Então network é muito além de entrega de cartão. Network é se apresentar. Nós temos 7 segundos para impressionar uma pessoa, independente. Então, se você chegar e você olhar para uma pessoa que está talvez mal preparada, você pode lembrar dela que ela está mal preparada, mas se ela estiver bem trajada, você vai falar, pô, aquela pessoa bonita ou bonito, apresentável, mas eu falei de um determinado assunto e talvez não soube responder. Rafael, só um detalhe, desculpa até, João, não, mas essa questão de 1 minuto para falar, será que a gente pode introduzir novas oportunidades, novas formas de interação ao longo desses 2 anos? Porque eu conversei com muitas pessoas e como novo diretor de redes sociais também, em 2025 e 2027, que estarei tomando posse agora dia 29, muitas pessoas me falaram essa questão que acho que está ficando um pouco para trás, essa questão de 1 minuto para falar. Você acha que a gente pode pensar em coisas novas, ideias novas, para ao invés de trazer essa questão da mesmo estilo que era há 10, 15 anos atrás, que continua, né? Uhum. Tem simples que dá certo, mas tem simples que pode ser aperfeiçoado. O que você acha dessa situação? Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu sou formado pela Funenseg, a escola do Rio de Janeiro, de previdência privada e seguro de vida. Corretagem. Corretor de seguro de vida. Uma das coisas que eu aprendi é você não perder o time. Se eu chegar aqui agora e me apresentar para você, tudo bem, Ricardo? Eu sou o Rafael, eu trabalho com planejamento financeiro e eu trabalho para as pessoas que amam a família dela. Você ama sua família? Então eu acho que talvez você poderia entender do meu trabalho.
automaticamente gera-se um ponto de interrogação. Quando você instiga alguém ou algo, você está influenciando, você está pedindo que a pessoa fale, mas é a tática do bumerangue, né? O primeiro que fala perde. Então, esse 1 minuto, ele é aquele 1 minuto de simplesmente dizer, olha, eu sou o Rafael, eu sou da Lexus Automação Inteligente, eu posso transformar a sua casa num universo transcendente e automaticamente, totalmente automatizado. Um simples toque, eu desligo todos os equipamentos da minha casa. Ou ligo. Ah, mas como é que você faz isso? Você despertou a curiosidade. Aí você fala do seu trabalho. Exato, porque na verdade aqui, essa parte é o que a gente hoje no marketing, né? O que as pessoas veem muito também nas redes sociais, Instagram, eles colocam nomenclaturas em inglês. Né? Então a galera costuma dizer. E aqui a gente vai falar a verdade nua e crua. Faz bastante isso também, né? Mas eu gosto de fazer a tradução. Porque na verdade. IPO, Insight, faz um ROI Brainstorm. E aqui a gente tem que falar a verdade nua e crua. Esse pitch, né, que eles falam, qual que é o teu pitch de vendas? É exatamente o que o Rafa colocou aqui e eu acho muito legal. Eu acredito que se você não consegue vender seu produto em 1 minuto, você está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque, na verdade, você não vai entrar nos mínimos detalhes do que você faz. Exatamente. Você vai fazer uma breve apresentação onde você fala. Por exemplo, pergunta para mim, João, o que você faz? Eu sou responsável por desenvolver e aumentar a performance de grandes e maiores e-commerces hoje no Brasil. No meio de pagamento online. Então, assim, eu não vou entrar no detalhe. Não, de forma alguma. Você tem que, de fato, mostrar pro cara o que você pode resolver na vida dele. Esse é o ponto. Então, 1 minuto, ao meu ver, aqui, óbvio, Ricardo, a gente é um ponto aqui de, né, até de discussão aqui de ideias, mas 1 minuto eu acredito que o cara, pra essa pessoa, é mais do que suficiente pra ela estar vendendo o produto dela. Se ela estiver perdendo ou querendo mais do que 1 minuto pra vender o produto dela, ela tá fazendo isso de forma errada. Você primeiro precisa mostrar para a pessoa que você tem valor, que o produto que você vende tem valor e você precisa despertar a necessidade. Exatamente. Porque se você não desperta a necessidade, como é que você vai vender algo? Como é que você vende um seguro de vida? Ele não é palpável. Você não vê, você está comprando um papel. Mas se eu falar pra você assim que de repente um seguro de vida é a última declaração de amor que você pode fazer pelo seu filho. Exato. Você entendeu? É totalmente diferente. Você utiliza outros caminhos, né? Que são caminhos de emoção. Sabe qual que é o grande problema são caminhos hoje talvez das que a pessoas? pessoa não teve, né, na parte do pai dela com ela, Sabe, que ela exato. sofreu. Pô, se o meu pai tivesse pensado em mim, hoje talvez eu não estaria aqui. Mas eu posso fazer diferente. Exatamente. Eu posso fazer diferente. E aí as pessoas acham que em 1 minuto vai resolver a vida. Em 1 minuto você tá lá para se apresentar. Quem é o Ricardo? Quem é o João? Quem é o Rafael? Quais são os produtos? Depois que você falar de um produto, automaticamente você precisa estar preparado, você precisa saber vender o seu produto. Tem para quem puder assistir, assista. No Lobo de Wall Street, no filme, um cara simplesmente carrancudo, mal-humorado, chato pra caramba, mas é um dos maiores vendedores do Lobo de Wall Street. E o que ele faz? Ele vende uma caneta. Como é que ele vende uma caneta? Você chegou a ver? Eu cheguei a ver, mas conta essa história aí pro público Então, que tá. não viu. Você chegou a ver? Você já assistiu esse filme 500 Então, tá. vezes? Eu também já assisti, mas é muito bom essa história. Qual que é o grande lance? Então vamos lá. Isso aqui é uma caneta, certo? Certo. Escreve seu nome aí. Pô, mas eu não tenho uma caneta. Eu tenho uma caneta para te vender. A partir do momento que eu te gero a necessidade, você precisa comprar. Então, como é que você escreve sem uma caneta? Então eu te vendo a minha caneta. USP com o quê? Você entendeu? Não tem o que fazer, cara. Não tem o que Você fazer. compra um carro. Você precisa de combustível, certo? Sim. Então você tem a necessidade. Você vai comprar uma roupa. Você vai para um evento, na posse. Você precisa de uma roupa. Não Necessidade. dá pra ir com uma roupa que você já tem. Exato. Necessidade. Você então, pode ajustar essa roupa. Outra cara, você tem necessidade. tantas coisas. Então, assim, você tem um problema jurídico. Você tem a necessidade de um advogado. Qual advogado agora que você lembra? Você, João.
Eu Lembra de algum agora? lembro, mas é mais amigo do que propriamente advogado. Aí eu vou falar pra você, se você perguntar a mim, eu vou dizer pra você, olha, eu tenho agora de bate-pronto uns 15. Por que que você tem 15? Porque eu participo de rodadas, eu participo de network. E você as pessoas participa sabem. do quê? Da ESU, né? Isso aqui não foi combinado. Não foi combinado, mas é Você verdade. entendeu? É interessante, né? Porque as A pessoas... importância do network. Ontem mesmo, a empresa precisou de um guincho. Pô, Exato. falamos com uma pessoa da ESU. Acho que tudo que a gente precisa, Ó. a gente falando com pessoas da ESU... Eu não tô puxando sardinha pra ninguém. Tem mas desconto também? Tem. Tem gente que fala assim, pô, Tem. só vou participar da ESU se tiver desconto. Mas aí é o seguinte, é claro que você precisa ter vantagem. É claro. Você está numa associação, participar de uma associação não é simplesmente de pagar o boleto e dizer eu estou pagando ou não pegar fila no cartório. Que isso é legal. Principalmente os contadores adoram. Nossa, eu isso. utilizei hoje isso, hein, gente? Você entendeu? Cartório de Socorro, bati a carteirinha, tinha 15 pessoas na minha frente, entrei na frente de todo Então, mundo. a Aí conta- já vi vantagem. Não, muito. a galera de contabilidade adora, porque é uma mão na roda. Você tem lá trocentos papéis Pra fazer da pra galera. fazer, então você não pega fila, é uma boa vantagem. Porque tudo pra nós é o quê? Tempo. Fato. Muita gente fala, eu preciso ter 2 horas a mais do dia pra desenvolver todo o meu trabalho. Se você ganha 2 horas, você ganhou tempo. E Rafa, sabe o que eu vi lá? Eu vi a plaquinha da ESU, logo aonde fica essa parte que é simplesmente só para associados mesmo. Na verdade, ali Ali também é preferencial também, né? Não, na realidade ali é pra empresas. Para empresas. Então a empresa conveniada com o cartório, ele vai direto. Então é pra empresa ali. Mas só tem a placa da ESU. Só tem a placa. Porque é um combinado dos cartórios, tanto de Parelheiros quanto de aqui do Socorro, de que você tendo a carteirinha virtual, apresentando a carteirinha, você não pega fila. Pô, legal. Isso é uma vantagem muito grande para nós empresários que sabemos o quanto utilizamos, Entendeu? né, um cartório para fazer reconhecimento Exato. ou para outras situações. Então, assim, eu não tô fazendo um jabá pra ninguém, até porque não preciso disso. Mas se eu pensar aí hoje em tinta, eu vou pensar no Porão das Tintas. Sim. Se eu pensar no seguro, eu vou pensar no Bruno Silva Seguro. Pensou num bar, pensou em quem? Pensou no Maracujá Pub. Isso aí também. Então, assim, pensou em advogado. Tem a CFE Advocacia, que é da doutora Cristiane. Pensei em tecnologia, informática. Tem a CETEC. Pensou em seguros. Tem a Bruno Silva Seguros. Tem uma outra empresa também. Tem uma empresa legal agora que chama Facilities, que é para tirar alvará de funcionamento, brigada de incêndio. Pensou em banco, tem o Sicredi, que é um banco próximo, que tá ali sempre junto com a gente, inclusive. Então, assim, cara, tem a Nikkei, controle de pragas. Então, cara, tem de tudo. Eu posso aqui falar da maioria. Eu não conheço todos, mas eu posso falar de muita gente. E assim, Rafa, isso tudo tá dentro já dos 300 associados que vocês Isso. têm hoje. E qual que é o seu plano para expansão desses associados? A princípio, nós temos uma ideia que a gente possa chegar aos 400 associados. Só que uma coisa que é importante, que agora na gestão do Silvio, isso foi assim excepcional, tá? E a gente tem que dar mérito a quem realmente merece. Na gestão anterior, na gestão do Silvio, ele conseguiu diminuir o índice de turnover. Para quem não sabe... Tradução? Turnover é você não perder, né? Equilibrar, né? Você colocar mais dentro do seu funil e não perder, né? Moral da história, o que é o turnover? A quantidade de associados que estão saindo é menor do que aqueles que estão entrando. E aquele que já está na ESU, ele está participando. Então, ou seja, o índice de aprovação, ele aumentou. Então, isso é graças à gestão Isso do... é uma métrica muito importante, né? Sim. Para todas as empresas, né? Porque quanto menos você tem saído e mais você está colocando, você aumenta Sabe- sua receita. Sabe o sua que é rede de engraçado, apoio. João? A gente que trabalha muito com números, isso é gestão Silvio, a ESU Sem Fronteiras, era 80-20. 80% daqueles que entravam saíam em menos de 3 meses e 20% ficava. Hoje é o oposto. 20% sai em 3 meses, 80% que entrou continua. Então se inverteu o 80-20. Então hoje Isso em fica... quanto tempo que você tá dizendo, Rafa? Isso foi na gestão anterior. Isso foi no último ano de AISU. Sim. Então, a ideia é continuar esse índice, melhorar de 80% passar para 95%, se puder, até 100%. Mas a gente sabe que sempre tem os percalços, então aumentar para 95%, chegar aos 400 associados, porém fazer algo de diferente. E o que a gente pensa em fazer diferente?
Primeiro, ajustar algumas coisas internas, processos. Hoje, a gente precisa ajustar muitos processos internos, desde o administrativo, financeiro nem tanto, porque ele é muito bem organizado, mas o administrativo, a parte de marketing da ISU, eu acho que, na minha opinião, é a parte que mais sofre. A cada 2 anos, entra um presidente novo. E tinha-se o hábito do quê? Do presidente botar a sua cara, botar a sua imagem no site como eu estou como presidente. E aí eu digo, quem é que mais sofre com isso? É a ISU, porque tem uma crise de identidade. Se a cada 2 anos muda de presidente, então a cada 2 anos muda-se a identidade visual. Isso gera custo. Nós vamos passar novamente por uma reciclagem nas redes sociais. E não pode. Não pode. A ISU ela é única. Ela está desde 1990. Ela foi fundada, que tem, de fato, a ata, dia 20 de junho de 1990. Começou-se com eu acho que o nome chamava ACRIA. Não era, ou eu posso estar equivocado no nome, não era a ISU, depois que mudou para a ISU. Então, a ideia foi a galera, os empreendedores da região, falar, a gente precisa ter um órgão, precisa ter uma associação que nos represente perante as autoridades. E aí que foi criada a ISU. Então, assim, se a cada 2 anos muda o presidente, muda a identidade visual. Se muda a identidade visual, gera custo. Então, você tem que ser lembrado como que o nosso legado hoje é os 400 associados, organização interna, organizar essa questão de identidade visual, não ter mais essa questão de a cada 2 anos o rosto, a linguagem do presidente entrar, até porque existe o logo da gestão. Então, o logo da ISU, o site da ISU tá lá, mantém, só ajusta, melhora o que pode melhorar. E seguir, irmão. Você acha que é trabalhar mais também os associados, por exemplo, trazer mais cases de sucesso dos seus associados? E aí, até entrando nesse ponto que eu acho muito legal, Ricardo, a gente colocar aqui para quem está assistindo a gente, e aí esse é um ponto que também pode ser uma tomada de decisão para quem está assistindo, falar, eu quero estar na ISU. Sim. Obviamente que já está acompanhando aqui e você está vendo que se você principalmente está na Zona Sul, você é empresário, se você não está aqui, você já está perdendo muito. Mas o que eu gosto de trazer para cá, para o programa conta também um case de sucesso pra gente. Você falou das melhorias que você quer implantar, faz total sentido, está sempre anexado aos associados. E aí faz sentido essa parte de benchmark, né? Que aí mais uma vez, é pegar um caso de sucesso, trazer para cá, colocar para as pessoas que estão assistindo pra gente e também fazer com que isso seja um marketing. Cara, eu já falei para algumas pessoas e pode até parecer repetitivo, mas eu tô no podcast para falar da ISU e eu vou falar. Com certeza, história. Meu irmão. Eu costumo dizer que quando eu falo Rafael, eu vou falar Multimad, eu vou falar Lexus, tá? Boa. Eu sou um exemplo de superação de cases de sucesso. Por que, Rafael? E aí eu te digo. Eu, Rafael, sou nascido e criado na Zona Sul, aqui em Interlagos, aqui na cidade de Dutra. E fui morar no Jardim Mirna. Aliás, Jardim Noronha. Minha infância não foi uma infância das melhores. Não, a minha história não é tão diferente quanto de muitas outras pessoas. Então, um cara que veio de um porão de um ferro velho, onde o seu assento sanitário era um buraco que ficava no chão. Hoje a galera lá do Jardim Noronha pode até dizer, eu sei de onde que ele está falando. Hoje a galera chama de Porto. Há 35 anos atrás a gente chamava de Azulzinha, porque era um local onde a água era azul e a gente chamava de Azulzinha. Hoje a água não é mais azul. Aí eu já não sei porque faz muito tempo que eu não vou lá, mas a galera chama de Porto. Então ali eu morei num porão de um ferro velho, irmão. Então eu tenho uma história de superação. Então de lá, vendedor de limão no Jardim Mirna, depois vendedor de geladinho, flanelinha, de tudo. E hoje, onde eu cheguei? Onde eu estou? Participei de algumas empresas. Hoje me destaco como presidente eleito pelos trabalhos feitos.
Então, você quer se destacar, você tem que participar. A partir do momento que eu comecei a participar, eu comecei a me destacar, comecei a conhecer pessoas. Um grande abraço aí pro Juarez Amaro, que fez aniversário esses dias também. Grande Juarez, hein? Esse Cabra cara... safado. Não, esse aqui, a gente já fez um podcast com ele na primeira temporada. Assim, esse tem um cara que eu admiro muito pela competência, pelo caráter e pela onde chegou também esse cara aí, Rafael. Entendeu? Então, assim, eu não tenho super-heróis. Eu admiro pessoas que trabalham. Então, todo respeito a todos, mas o Juarez é um cara diferente. A história do Juarez, Não, ele é. a história, fica até o convite pra ele aí, pra vocês chamarem o Juarez. Novamente, só que falando de fato de empreendedorismo, porque, cara, ele tem uma história espetacular. Ele casou com um mês de casado. Ele não tinha dinheiro pra pagar as contas de casa e ele teve que se virar, irmão. E aí, hoje é um cara bem sucedido, é um cara que trabalhou muito, um cara que se dedicou muito. E ele é um exemplo também. Então, é uma história que vocês podem aproveitar. E eu conheço, então eu vou ficar aqui rasgando seda pra ele até... Eu também conheço, mas assim, não é rasgar seda não, Rafael. É a verdade mesmo, porque de todos os empresários que a gente conversa, você vê que a comunicação dele é diferente. Você sente sinceridade nele. Como nós já entrevistamos vários políticos aqui, e a gente sabe que também tem alguns políticos que a gente fala que é a mesma... E sabe o que é o mais... É a mesma... A gente conversa de igual para igual e tem Sim. outros que seguram, né? Sim. Eu gosto de quem fala o que pensa, né? Esse é o cabra safado. E eu vou falar uma coisa pra você assim que eu gosto de dizer porque eu tenho um embasamento no que eu vou dizer. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Então, se você tiver oportunidade, pergunta pro Juarez o que ele já fez de benfeitoria na vida de muita gente. E aí você fala, caramba, mano. Por trás dos bastidores. Exato. Exatamente. Então, assim, você vai entender o que é de fato caráter. Ô, Rafa, eu vou puxar o gancho aqui, voltando só um pouquinho, tá? Porque a gente tava falando das rodadas de negócio, mas eu tenho um tema muito importante. Sim. Rafa, você é um cara, você é um vendedor de primeira, eu convivo com você, eu vejo como você vende. Você vende super bem, irmão. Sim. Você é um hiper vendedor. Às vezes eu me espelho muito de como você faz vendas. Então, é super fácil, super tranquilo para você chegar na frente de alguém e se comunicar. Olha como que você tá falando bem aqui, inclusive. Se você está como presidente agora também é porque você fala bem. Também. Mas tem espaço, Rafael, para quem é tímido? Tem espaço para todo mundo. Porém, existe um detalhe. A ESU, não me entendam mal, a ESU tá lá para ser usada. A ESU tá lá para ser explorada. Não adianta eu querer mais que você. Se você precisar de uma assistência jurídica, você sabe onde que você pode ir? Hoje? Não. Na ESU. Se você tem um problema hoje de marketing, sabe onde você pode ir? Não, tudo bem, mas agora a questão é, eu procurar pessoas lá que possam me atender, tudo bem. Mas para eu mostrar o meu negócio, Rafa, eu sou tímido. Tá. Para eu mostrar o meu negócio, eu não sou vendedor igual você, não falo bem igual você. Perfeito. Você sempre foi assim, por exemplo, também? Não sei se você sempre foi assim, dessa Não. forma. Mas o cara tímido, o que ele tem que fazer, Rafael? Porque às vezes tem muito... eu quero falar sobre a dor do empresário que tá chegando. Certo. Tem muito Com cara que certeza. tá chegando agora, né? E ele não sabe falar igual você, Rafael. Eu quero entender se o tem básico. espaço. É do básico até chegar num pitch de vendas. Primeiro, ele precisa querer e nos procurar. Rafael, temos um associado que esse associado ele precisa de uma ajuda, ele precisa de uma orientação mais específica. Eu, como presidente, ou até vou colocar aqui para vocês, querem mandar uma mensagem para o presidente, presidente@isu.com.br. Esse e-mail ele é meu. Estando como presidente, eu vou responder todos os e-mails, todos os pedidos de ajuda e orientação. Eu irei Qual responder. é o e-mail, Rafael? presidente@aesu.com.br. Vai estar na tela enquanto Vai você- pôr na edição. Então, assim, o cara que tem o homem ou a mulher que tenha um problema ou que tenha uma dificuldade de se vender, escola de negócio. Lá a gente tem tutores, a gente vai trabalhar, a gente vai desenvolver. Nós não vamos pegar a pessoa e colocar na jaula com os leões. A gente vai chegar e vai falar, vem cá, senta com os leões aqui. Então, qual que é o seu primeiro? Quem é você? Qual é o seu produto?
O que você vende? O que você entende do seu produto? E aí nós, especialistas naquilo que somos, a gente vai ajudar a orientar e a fazer. Não adianta eu querer. Você, a pessoa precisa querer mais. Participe, veja, ouça, escute. Nós temos 2 ouvidos e uma boca para a gente falar menos e ouvir mais. Hoje eu posso dizer que eu me comunico bem, mas não foi sempre assim. O Rafa, esse ponto é muito importante, porque eu acredito que seja uma das maiores dificuldades do empresário e até uma questão que eu acredito que vocês podem discordar aqui, tá? Não sou o dono da razão, mas é uma questão cultural nossa. Meu pai ele é empresário há 30 anos, quer dizer, meu pai tem uma sapataria na Sabará que funciona há 30 anos, não sei como, eu já fiquei com ele alguns dias lá, eu montei um Excel uma vez pra ele, ele achou aquilo a 8ª maravilha do mundo, ele se apegava às filipetas. Sim. Então eu falo, cara, é uma pessoa que não tem preparo nenhum pra administrar um negócio, mas consegue se manter de pé. Então assim, boa parte dos nossos empresários são da mesma forma, podem estar aí realmente se vendo como o meu pai que tem a sapataria. E o meu ponto você tem uma conexão ali com escolas, vocês ofertam isso pros parceiros, professores mesmo que vão pegar na mão e falar, vou te ensinar essa parte de administração, vou te ensinar essa parte aqui de finanças. Vocês fazem esse tipo de trabalho? Cara, eu não podia dizer, mas eu vou dizer. Não podia, porque é um acordo nosso, mas eu vou dizer já. Quando a gente fala em Sebrae, a gente está falando de uma potência, de um órgão público, onde dá orientações, certo? O que a ISU fez? O que a ISU conseguiu através dos seus diretores? O Marcelo Page, né? O Zequinha Kids e o Carlos Cruz, que é o nosso VP administrativo, que vem trabalhando já faz um tempo nisso. Hoje a ISU tem uma parceria muito grande com o Sebrae, aonde nós vamos lançar um curso específico para os associados da ISU. Financeiro, administrativo, vendas e marketing. Chancelado pelo Sebrae. Então você tem o seu produto. Você é bom em vender, mas você não sabe como vender o seu produto. Você não sabe quanto te custa, porque o grande lance, o grande segredo é assim, João, eu não sou dono da razão. Mas quanto custa essa garrafa com água? Ela custa R$2. Beleza, mas qual que é a receita dela? Pô, é uma água com garrafa. Legal, mas quanto custou o milímetro da água? Quanto custou a tampa? Quanto custou a embalagem? Porque para você vender a R$2, quanto você está tendo de lucro? Então isso é uma receita, certo? Quem vai te ensinar isso aqui? É o Sebrae. Chancelado com a ISU. Só que é um curso específico da ISU junto com o Sebrae. Então você tem um produto e você não sabe vender porque você não sabe quantificar, você vai aprender agora. Então, quer dizer, você está praticamente já respondendo a minha pergunta também. A pessoa que não sabe vender, a pessoa que é tímida, ela tem a oportunidade de realizar cursos dentro da ISU para ela perder essa timidez, para ela aprender quais são as etapas da venda. Sim. Eu não sei, eu tenho 2 pensamentos sobre venda. Eu acho que sim, é dom, mas eu acho que o dom não se sobrepõe ao treinamento. Pois é, aí eu vou falar, você já respondeu o que eu ia dizer agora. Porque quando a gente fala venda é dom, beleza, Cristiano Ronaldo não era o melhor do mundo. E quando ele foi pro Porto, ele conta essa história, o cara que era melhor que ele, você sabe da história? Acho que é do esporte. Sabe dessa história? Do Cristiano Ronaldo? Eu sei um pouco, mas os pode dois, contar. tinha ele mais um cara que jogava no Sporting. Aliás, que não jogava no Sporting, ele ia ser contratado pelo Sporting. Ele era amador. Tava nas divisões de base, né? Exatamente. Então, tava ali jogando os dois, e aí o cara falou, aquele que fizer mais gols, ele vai assinar o contrato com o Sporting. E o Cristiano Ronaldo, ele era um cara dedicado. Era um cara de falar assim, não, mano, era um cara de treinar, não bebia, não fumava, se alimentava bem, treinava. Então era um exemplo. O outro não, o outro já era o fera, já era o cara que fazia o gol. O que aconteceu? Automaticamente, ele chegou, foi e num jogo, o cara tava olhando
E na hora de fazer o gol, o cara que era o pá, entregou a bola pro Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo fez o gol. Quem foi contratado? Cristiano Ronaldo. Hoje esse cara, ele é sustentado pelo Cristiano Ronaldo. Até hoje. E as pessoas falam, mas por quê? Mas é uma questão de gratidão também pelo Cristiano. Porque quando tava ele e o Cristiano Ronaldo, ele deixou o Cristiano fazer o gol, o Cristiano fez o gol e ele foi contratado. A partir daquele momento, eu passei a ser sustentado por ele. Ou seja, se você treinar, se você se dedicar, não existe talento que seja melhor que a perseverança. Você pode... Messi, todo mundo fala que ele é meio dodói, né? Melhor do mundo quantas vezes? Tem gente que fala assim, Messi nasceu com dom. Ninguém sabe o quanto o cara treina, né? Eu acho que assim, a parte de vendas, eu concordo muito com o Rafa e eu vivo isso minha vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, meu primeiro trabalho na minha vida sempre foi com vendas e eu sempre tive a visão que vendas era dom. O cara que fala bem, que tem o dom de convencer as pessoas e tudo mais, esse cara se dá bem na parte de vendas e não é bem assim. Eu acho que o meu dom foi a necessidade. Eu ia colocar esse ponto agora. Para você ser um bom vendedor, a primeira coisa que você tem que ter é fome. É você ter vontade de mudar de vida. Você quer mudar de vida? Você tem fome. Vendas é a saída mais rápida, sendo você empresário ou você vendendo para alguma coisa de alguma empresa, é a saída mais rápida de você conseguir ter dinheiro. Então você tem que ter fome, você tem que ser uma pessoa que tem vontade de aprender, que tem o peito aberto para aprender, uma pessoa organizada, e você vai treinar táticas de vendas, por exemplo, com a ESU agora, que ela te dá, ela abre essa porta para você com certeza vai conseguir ter resultados nas vendas, por mais que você seja tímido, por mais que você seja uma pessoa que não seja tão falante, mas você vai conseguir ter resultados, porque vendas é treinável. E você vai ser mais assertivo, né? Com certeza. Porque se você não sabe o público que você vai atender, para quem que você vai vender? Exato. E lá na ISU a gente consegue te direcionar. Então tem vários nichos, vários produtos, vários serviços que a gente direciona. Então um cara que tem uma papelaria, ele pode vender pro cara da contabilidade. Perfeito. Compreende? Mas o cara da papelaria, ele vai também vender pro cara da tinta? Sim, não com a mesma quantidade. Porque na contabilidade se utiliza-se mais papéis. Entende? Então a gente direciona, a gente ajuda. Mas volta a dizer, a ISU tá lá para ser utilizada. E entra num detalhe, Rafa, que eu acho que todo mundo que tá em casa, que tá nos assistindo, que entra na parte também cultural, que é a de levantar a mão e pedir ajuda. Eu não sei porquê as pessoas têm tanta essa dificuldade de levantar a mão e falar, cara, eu preciso de ajuda. Eu ia falar isso, o ego, né? É o ego. Mas até onde o vale a pena, né? Esse ponto. Então, a pessoa ela acaba se prejudicando por conta de um ego que não vai levá-la a lugar nenhum. E aqui, acredito que aqui dentro de casa mesmo, com os entrevistados e até mesmo em redes de network, como a ESU coloca, eu acho que o principal ponto que deve ser discutido é, cara, eu peguei meu ego, coloquei no bolso, levantei a mão e falei, cara, preciso de ajuda. Isso aí. Tô do lado do cara que é o maior vendedor eu tô falando de papel? Tô falando do cara aqui do lado que é o maior vendedor de papel e eu sentei do lado dele e falei, cara, quero aprender com você. Eu acho que esse é o ponto principal pra gente conseguir de fato ter resultado, é a gente entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho, que a gente tem muito que aprender. Então, dentro da ESU a gente tem essa possibilidade. É muito bom, Rafa. Você tá abrindo muito meus olhos aqui, porque eu fiz até um disclaimer aqui, quer dizer... Ó, Disclaimer, vamos lá. Toda vez que ele falar... eu fiz umas anotações aqui. Anotações, galera. Não, pra você que quer falar bonito... de anotações. Olha só, pra você que quer falar bonito agora, estamos lançando um curso semana que vem, tá? John Claimer, tá? Que ele vai ensinar toda a linguagem que é utilizada hoje. Ideias, insight, né? Do ramo corporativo. São coisas do mundo corporativo que você vai aprender diretamente com o João. Quer aprender a falar bonito? Se inscreve aí no nosso curso. É a mescla que a gente traz aqui, né, cara? Fazer o copo meio cheio, o copo meio vazio, abre o óleo. E aqui o legal é, porque eu fiz uma anotação, só pra não perder o fio da meada, Rafa, que é até legal. Você colocou alguns pontos. O formato que, às vezes, algumas pessoas podem ter da ESU, como eu tive até no começo, era como se fosse um sindicato do empresário. Sim. Só que aí você, por exemplo, e o sindicato tem muita coisa boa pro CLT.
Se vocês foram CLT, vocês sabem. O sindicato é bom pro CLT, cobrando, inclusive, mensalmente. Então, aí. mas ele dá... Depois ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, desconto em faculdade, você tem advogados, você vai precisar, sei lá, processa a empresa, saiu da empresa, quer processar a empresa, o sindicato, ele te dá a possibilidade do advogado. Então, eu tinha colocado nessa linha, mas obviamente, vocês têm... Pode ser que, né, aqui vamos comparar, né, é parecido com o sindicato, mas vocês têm, obviamente, muito mais coisa, você consegue trazer curso para esse cara, enfim. E a diferença hoje da ISU é que, vou falar aqui, exemplo, nós temos uma faculdade, que se não me engano é a Uniradial, não só os empresários que ali estão podem usufruir dos benefícios, os seus colaboradores também podem. Então se estende aos colaboradores. Então você tem um funcionário e esse funcionário ele quer cursar uma faculdade de gestão comercial, certo? Mas o João ele é formado, o João não precisa, não é que não precisa, mas o João não tem interesse. Mas o José, que é o funcionário do João, ele quer. Então o João pode cadastrar o José como funcionário e vai utilizar o benefício do desconto. Cara, isso é muito bom. Você entendeu Isso como é que bom. é? Então, assim, uma coisa que é muito mal explorada. Nós estamos na cidade de Dutra. Tem um clube, que é a ADC Eletropaulo, certo? Aqui, eu chamo Robert Kennedy, mas é Atlântica, né? Já mudou algumas vezes. Mas é aqui embaixo, todo mundo já sabe de que eu tô falando. O que acontece? Se você comprar um título lá, você vai pagar uma grana, certo? Se você falar, eu sou da ISU e você tem a carteirinha da ISU, acho que é R$90, cara. Aí você pega lá um domingo de sol, um sábado de sol. Ou, quer jogar um futebol, quer levar os seus filhos para ficar próximo da represa. R$90, irmão. Isso não é nada. Pra você entrar num clube grande hoje, você tem que pagar um título gigantesco. Tem aquele Vai clube. numa ABB da vida. Você entendeu? ABB lá da então, assim, Campo Limpo, né? hoje E se você for empresário, nem o SESC você pode usar. Entendeu? Só os seus funcionários. Né? Inclusive, galera, vocês falando de CLT aí, eu quero trazer uma polêmica aqui pra gente. Pronto. Né? Mas é coisa básica, Tava tá? fácil, né? Não pra ficar muito tempo estender, porque eu tenho um assunto muito importante pra falar na sequência desse. Conversando com a minha mulher é professora de filosofia, pedagogia, ela tá dando aula pro 4º ano. Vocês não vão acreditar qual é o novo apelido que a galera tá usando pra zoar o coleguinha. Não faço a mínima ideia. O seu CLT? Você acredita, isso, cara? Você acredita, cara? Não, eu não entendi nada, assim, porque a galera zoa Certeza que isso é as coisa do Pablo crianças. Marçal, né? Não, de verdade. E eu achei assim. O código. Eu achei assim, cara, isso aí deve ser só na escola da Carol, da minha mulher. Mas não. A galerinha tá usando esse código aí, que eu acho que tá vindo muito de coaches, Pablo Marçal, essas questões, pra zoar o coleguinha em todas as escolas. Isso aí virou um modão. É um modão que pegou em todas as escolas e as crianças têm utilizado isso como insulto. Né? E eu, assim... eu tenho pessoas que trabalham aqui como CLT, pra mim, eu acho que assim, não é dessa forma que eu penso, tá? Eu acho que ser empresário sim é muito bom, mas nós temos a necessidade sim de termos pessoas CLT, né? Inclusive com seus direitos trabalhistas que foram com tanto tempo para ser conquistados, né? Mas eu acredito que assim, se a pessoa quer fluir a vida dela, se ela quer evoluir, se ela quer ser um empresário, são direitos também. Se ela quer uma estabilidade, uma vida um pouco mais tranquila, sem tanta dor de cabeça como tem um empresário, ela tem o direito dela de ser CLT. Sim. Eu acho que esse negócio de ter que ser empresário, ninguém é obrigado a nada. E posso falar, Ricardo, eu sou CLT, então aqui eu posso fazer aqui, né, a visão do outro lado. E o que eu acho mais engraçado é que esses CLT é rico, né, mano? Cara, CLT que ganha mais que os empresários. Depois a gente bate ali, né? Eu colaboro de vocês com a minha... Com o meu salário, acho que não tem né? nada a ver também. Mas assim, o ponto... Não, mas é até um ponto legal que você tá trazendo aqui, que a gente vai trazer em outros episódios, inclusive, e é legal que o Rafa tá aqui como presidente da ESU, porque é muito legal o conto de fadas que você pega esses caras que vendem curso na internet de como vender curso e fala, o cara romantiza
o empreendedor e fala que esse cara ele vai ser milionário em pouco tempo, que esse cara ele vai conseguir conquistar a vida dos sonhos só de fato sendo empresário e romantiza de uma forma e quebra aí de fato os sonhos, né? Queima o sonho de muita gente que quando vai ver que na prática não tem nada a ver com que aquele Zé... Pra mim é um Zé Ruela, tá? É um cara sem compromisso, porque é um cara que muitas das vezes eu não vou... Obviamente a gente não cita nomes aqui, mas você vai pegar muitos dos caras que falam isso, o cara não tem um CNPJ de empresa, ele não cresceu uma empresa, ele não tem uma história de uma empresa dele de sucesso que ele criou do zero, que ele vendeu e que, pô, o cara realmente, ele tem voz ali, ele pode falar. São poucos. Então, assim, eu sigo muito provavelmente Flávio Augusto, você tem... Pra mim, eu vou colocar só o Flávio Augusto aqui, que pra mim é um cara que, beleza, o cara foi, montou do zero, montou o Wizard, comprou depois o Orlando City, vendeu, fez... Foi... Aqui também é muito respeitado no meio desses caras, mas assim, pra mim, os outros são um bando de vendedor de curso de como vender curso, que não tem uma empresa. Inclusive, eu conheço um outro cara que eu trabalhei junto, né, João? que a empresa... Não é que... Cara, não é que às vezes dá certo pra caramba. É assim, o cara ganha dinheiro. Então, assim, o meu ponto é, ele vende um sonho que não existe pros caras, Rafa. O que tu acha disso? Irmão, ontem, eu fui num cliente e aí passei num um amigo para tomar um café, para convidá-lo, né? Pô, vamos lá, posse e tal, não sei o quê, participa lá com a gente, né? Contribui. Ele falou, tem um negócio bom para você. Eu falei, puta merda, cara, que negócio bom, né, velho? Lá vem. Não, porque todo mundo tem um negócio da China. Cara, você é especialista em áudio e vídeo, né? Eu falei, tem uma experiência de 15 anos. Então eu conheço um pouco. Ele falou, cara, vou te dar a letra. Vamos fazer um curso? Eu falei, mas você quer fazer um curso do quê? Ele falou, não. O seu curso. Eu falei, irmão, desculpa, eu não tô entendendo. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso de como ser um profissional de áudio e vídeo e vamos vender o seu curso. Eu falei, você quer que eu faça um curso pra vender curso, velho? Ele falou, mano, tá dando dinheiro. Não, mas assim, Rafa, calma aí. Mas curso, se você fizer um curso de áudio e vídeo pra vender áudio e vídeo, Rafa, você tá certo. Porque você tem uma história de sucesso, você tem autoridade, você né? tem autoridade, você é referência no mercado, tá? De áudio e vídeo, não só em áudio e vídeo, como automação. Mas você tem toda a experiência de 15 anos e você consegue, tudo bem. Então, agora, o curso de como vender curso aí é outra história. Entendeu? Então, tipo assim, como é que eu vou vender um curso de algo que... Tá, beleza, eu entendo de áudio e vídeo, mas e aí, mano? É muito amplo, cara. Se a gente fala assim, áudio e vídeo, painel de LED, não é uma coisa que a gente tem hábito de fazer. A gente sabe fazer, mas não é o nosso carro-chefe. Agora, vamos falar sobre automação? Vamos falar sobre instalações de TV, de aparelhos de som, receivers, caixas de som? Pô, beleza, cara, isso a gente fala tranquilo. Então, quando você faz... vamos fazer um curso... Para você vender curso de áudio e vídeo, beleza. Aí a pessoa compra tendo uma expectativa e automaticamente ela muda. Então, assim, cara... E Rafa, sabe, assim, até para complementar o que eu tô falando aqui, não é que eu sou contra vender curso, muito pelo contrário, curso online, né? Eu sou totalmente a favor. Eu quero aqui, junto com vocês, trazer pessoas que são referências nesse mercado, né? Você pegar grandes médicos, grandes... hoje... Tá super em alta a questão do implante capilar, né? Você pegar... não tá muito não. Fica a dica, né? Mas... Se tiver alguma empresa aí afim, né? Permute? Enfim, eu dei um exemplo básico aqui, mas você pegar grandes professores que estão vendendo cursos, grandes empresários que vendem curso. Até no teu caso, Rafa, é que eu acho que o cara quis ganhar em cima de você, só que você pode fazer isso. Você pode fazer isso porque você tem... autoridade para fazer isso. Agora, o meu ponto é esses caras que para mim são picaretas que vendem cursos e esses caras, assim, não tem autoridade para fazer isso, mas tudo bem. O erro não tá com esse cara. Esse cara, ele viu uma grande oportunidade e, de fato, para mim, o erro tá com quem compra, porque muitos deles depois se arrependem, mas tudo bem. Eu aqui, pessoal, mais uma vez, eu sou 100% a favor, eu trabalho com isso também, eu conheço diversos influenciadores que têm resultados assim, gigantescos. E então o meu ponto é, sim, eu sou super a favor, eu só não gosto de pessoas que vão vender curso, que ficam romantizando ser empresário. E aqui a gente tem duas figuras que podem falar com propriedade, inclusive o nosso
trabalho aqui é fazer isso. Sim. É não romantizar isso. É trazer as pessoas que fazem de verdade, né, cara? E falar a verdade, né? Eu, dos influencers aí, acho que eu sigo 2 ou 3. Que um cara que eu admiro muito é o Lázaro. O Lázaro é muito bom, cara. Esse cara, ele tem muita informação. Pra quem puder assistir, siga. Ele tem muitas ideias boas. O Joel Inclusive, também. ele é cunhado do Luiz, cara. A gente pode ver uma ponte pra tentar trazer o Lázaro pra cá. Com certeza. Aqui conhece dentro ele. desse podcast, isso aqui é só o começo, né, do que a gente vai trazer ainda. A gente já tá trazendo um grande presidente hoje aqui, né? o Rafael. Ó. E isso aqui vai ser, acho que é só o comecinho, né, Rafa? Sim. É só o comecinho, né, João? É algo, De é o algo que a gente começo, é o começo de algo grande. De algo grande, com certeza, né? Eu acho que a gente tá nichado certinho agora e, como eu disse, o empreendedorismo tá correndo nas veias aqui, não tem como dar errado. Rafael, eu vou partir para o nosso quadro principal aqui do programa, que ele fala um pouquinho, a gente fala um pouquinho com o Alex. Afinal, hoje o mundo está praticamente sendo voltado aí para inteligência artificial. Então, peraí, eu vou falar com a Alexa? Calma aí, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, Tô cara. entendendo nada, Eu velho. vou fazer o seguinte pra você. Esse quadro é novo, é a primeira vez que vai estar rolando esse quadro aqui dentro do nosso Tô programa. descabaçando. Tá descavaçando Tinha o que ser com quadro. você, né, irmão? Que delícia. Tinha que ser com você, Tem Rafael, intimidade. né? E é um quadro novo. O quadro se chama Alexa, automatize meu sucesso. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta pra Alexa aqui e ela vai fazer essa pergunta aqui pro Rafael, ok? Alexa, qual é a pergunta de hoje para o Rafael? Oi, Rafael, tudo certo? E parabéns pela nova função, presidente agora da ESU. Chique demais, hein? Mas me diz uma coisa. O que todo empresário deveria automatizar para crescer mais rápido dentro de uma associação? Porque esperar cair do céu não dá, né? Olha aí, hein, Rafael? Caramba! Uma melhor pergunta que nossas rola perguntas. com uma automação, melhor que as nossas perguntas. Muito obrigado, minha amiga Alexa, que fez essa grande Que pergunta. legal, que legal. Cara, Não sei como posso ajudar com isso. não, vou falar uma coisa, eu vou falar pra vocês o seguinte, o que a gente pode automatizar pra ter sucesso. Primeiro, entender que não se faz nada sozinho e que você precisa fazer network. Você precisa estar com pessoas, então você precisa automatizar isso de que você precisa se relacionar com pessoas, gostar de pessoas, estar presente nas redes sociais. Coca-Cola, quando foi inventada, demorou 1 ano para fluir. Um produto que 99% da população mundial conhece. Mas se você não tem um bom marketing, como é que você vende? Então, se relacionar com pessoas, conhecer o seu produto, estar atento às redes sociais, isso é primordial. Hoje, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube são canais que você precisa estar presente, são canais que você precisa desenvolver, as pessoas precisam conhecer você e o seu produto. Mas eu ainda sou descendente de português, né? Aquele cara que coloca a caneta aqui na orelha, né? Então assim, Cara que acorda cedo, né? muito, né, rapaz? Desse jeito, horas depois. Cara, automatizar a sua cabeça, mudar o seu entendimento do que é novidade, botar em prática o que a atualidade vem. Inteligência artificial, ela vai fazer parte desse seu ciclo dentro da presidência? Inteligência artificial, ela já faz parte. Ela já é parte. Algumas coisas ainda não foram implementadas, porque a gente iniciou agora em abril. Então, como tem um projeto de médio a longo prazo, as coisas precisam ser respeitadas e não podem ser ultrapassadas. Processos internos são muito importantes, né? Exato. Quando a gente vai arrumar uma casa, às vezes a gente tem que bagunçar, né? Exatamente. Nós, infelizmente, ou felizmente, recentemente, uma das meninas que trabalhava conosco, a Lilian, ela não está mais conosco, né? Ela recebeu uma oportunidade, nós não sabemos, mas nós desejamos para ela tudo de bom e nos auxiliou, nos ajudou muito no período que esteve. E hoje nós temos uma pessoa nova, então a Fernanda, que é nossa administrativa hoje, está treinando, então tem todo um processo. A Renata, que é uma diretora nossa administrativa,
Renata Rondon, SOS Franquias. Ela é... Inclusive, esteve esses dias no nosso podcast também. Verdade. Bem legal. Eu assisti, Foi muito inclusive. bacana. Conheci muito sobre franquias. Pra você que quer conhecer sobre franquias, já depois desse episódio, já pula aí pro episódio de franquias com a Renata Verdade. Rondon. Muito bom. E cara, sabe o que eu aprendi com a Renata? Sem querer, o que a gente já tá procurando fazer na ISU, que é procedimento operacional padrão. Padronizar. É o pop. Exato, você organizar. Então, assim, inteligência artificial, algumas pessoas falam assim, vai roubar emprego de muita gente. Não vai, gente. A gente precisa se preparar para trabalhar com a inteligência artificial, porque ela é uma realidade. Então você precisa estar no hype. Você precisa estar na tendência. Você precisa estar presente. Mas muitas pessoas têm um pouco de limitação para aprender. O brasileiro, ele é resistente à mudança. Então, quem não é resistente à mudança, eu fui resistente à mudança. A partir do momento que eu decidi mudar, eu mudei para melhor. Então, inteligência artificial faz parte e será parte da nossa gestão. Para você que gosta um pouco de inteligência artificial e para você que está vendo esse programa e se perguntando, o que o Ricardo tá fazendo com aquela máquina ali na frente, né? O que é aquele, parece um iPad, um tablet, né? Isso aqui é um keypad, se chama Max Panel, pessoal. Isso aqui faz parte de toda a tecnologia que a Lexus Automação Inteligente usa na sua casa, para se tornar a casa do futuro, tá? Aqui dentro, pessoal, olha só, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Olha só. Rapidamente, eu desligo a luz do nosso podcast com apenas um toque. Se eu quiser, eu desligo todas as luzes aqui. Olha, com outro toque, eu ligo novamente. Então, eu posso utilizar isso aqui dentro da minha sala, né, para tocar nos botões que tem aqui dentro e ligar e desligar os produtos dentro da minha casa. Mas, se eu quiser, o produto já vem com a nossa amiga Alexa. Então, olha só que legal. Alexa, desligar original. Tudo bem. Eu desligo também através do comando de voz. Para você que quer conhecer um pouquinho mais esse sistema, essas casas do futuro, você tem que falar com a Lexus Automação Inteligente. O futuro já chegou e você pode chamar ele pelo comando de voz. Lexus Automação Inteligente, isso é só o começo. Uou. Voltando aí e ligando a luz. Bom, voltando aí do nosso patrocínio da Lexus Automação Inteligente, né? Vamos falar um pouquinho sobre os aprendizados, né? O que você acha dessa parte aí dos aprendizados, João? Você tem algumas dúvidas sobre essa questão aí, sobre o que acontece na AESUL sobre essa questão? Até mesmo porque eu sou o diretor de redes sociais desse mesmo local. Então eu acho que talvez o João também tenha algumas dúvidas e quem sabe ele não pode ser o nosso próximo associado, mesmo não sendo empresário, tá? Sendo CLT aqui, nós damos espaço para todos. Lá, todo mundo que quer ter voz, terá voz na ISU. Até mesmo um CLT. Até eu. mesmo Inclusive, estarei lá no dia 29 e vou tentar participar de alguns networks lá. Por favor, leve cartões. Se alguém vê um amigo meu lá de verde, Stone, né? Ai, desculpa, não podia falar. Eu ganhei uma corta-vento preta, irmão. Nossa. Outro nível. Eu sou Enterprise lá, meu amigo. Enterprise, calma aí. O que Pera significa? Eu atendo clientes acima de 20 milhões por mês. Nossa, cara. Senhora. É como se fosse o private dos bancos aí, mas no caso é liquidação. Quero chegar num dia desse nível do Super Lexus, né? Pô, mas você já atende os clientes C-level lá, Não, mas cara. eu quero ser esse seu cliente, meu amigo. Os diretores de grandes empresas, as casas em Que eu Alphaville. queria eu ser esse seu cliente, entendeu? Ah, você vai, Chico. Não tenho dúvida disso. Amém, Senhor. Pessoal, fazer aqui os aprendizados de hoje, então é o seguinte. Se você quer aprender, quer dizer, melhor, se você quer estar num lugar onde você faz network com os maiores empresários da Zona Sul de São Paulo, você tem que assistir esse episódio. Agora, se você não quer, cara, pode pular, vai para outro vídeo. Se você quer ter acesso a uma escola onde você, como pequeno, médio empreendedor, consegue ter acesso à parte administrativa, finanças, e você vai estar com os Shark Tanks, tá? Você vai para isso e você assiste, obviamente, esse episódio. E mais do que tudo isso, eu acho que se você tem fome de vencer, se você quer crescer,
Você precisa mudar de ambiente, mas mais do que isso é você ter, sabe o quê? Coragem, meus amigos. Você precisa ter coragem para mudar hoje a sua vida. Ir para a ESU, começar com esse passo aqui, com os maiores empresários, estar nesse meio aqui de ambiente que é o que eu falo. Quer ser um tubarão? Ande com o tubarão. É isso, meus amigos. Esse que para mim é um dos aprendizados de hoje. Mas e se você é uma foca e você andar com um tubarão e o tubarão te engolir, meu irmão? Você simplesmente escolhe com quem você quer caminhar. É muito simples isso. Então você é uma foca. O tubarão é o predador da foca. Então, Será que você vai ser engolido ou você vai conseguir se transformar em um tubarão? Tudo é processo. A gente precisa entender onde a gente está até onde a gente quer chegar. Se você é uma foca, se você chegar do lado de um tubarão, hoje você é engolido, certo? Então da foca você vai pro peixe, do peixe você vai crescendo até você chegar próximo ao tubarão. Não adianta hoje, um associado chegar hoje, eu posso dizer com total sinceridade e falar assim, como eu comentei, o nosso prefeito foi presidente da ISU, certo? Não adianta chegar hoje, chegar e falar, eu quero falar com o Ricardo Nunes. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque quantas outras pessoas querem falar com ele? Ixi, um monte. Só que se você participa, se você trabalha, se você se dedica, se você compra, se você vende, se você contrata, você se torna referência. Então você deixa de ser um atirador. É o processo de transformação aí no caso da foca, provavelmente. Exato. É uma transformação, é um processo. Então não adianta. Você não vai chegar hoje e sentar na janelinha, irmão. Então você vai ter que comer muito arroz com feijão. Eu entrei na ISU em 2011. Nós estamos em 2025. Passaram-se 14 anos. Eu tenho 15 anos de experiência de áudio e vídeo e 14 anos de experiência de ISU. Olha quanto tempo. Hoje eu estou. Daqui a 1 ano e meio eu não estarei. Ou seja, processo. Entender, querer e fazer. Um passo de cada vez. Exato. Chega, se ambienta, se conecta com os grandes empresários, não sangra no tanque de tubarão. Isso é importante. Antes de você fazer a migração de ser foca para ser tubarão, você não pode quer dizer que é o sangrar. sangrar, na sua opinião, João? Querer chegar sentando na janelinha, meu chegar amigo. e falar assim, pegar o cartão e falar assim, esse aqui é meu cartão. Liga Achar pra que mim. você é o máximo também, Chega pra talvez? assim, aqui não, é simplesmente falar assim, tá aqui meu cartão, liga pra mim que eu vou te vender tudo que eu tenho. Porque tem gente que faz isso dentro da ISU. Muito. Faziam. Diminuiu muito. Porque a galera começou a entender que a ISU não é filantropia, a ISU é trabalho. É negócio. É negócio. Então a galera começou a entender que é diferente, não é simples. Tem trabalho, tem dedicação. Então, Com trabalho qualquer empresa cresce, não é verdade? Exatamente. E outra é relacionamento, meu irmão. Você não vai conseguir fazer network, você não vai conseguir ter algo genuíno de uma pessoa que você está conhecendo em uma rodada, Exato. 2 rodadas. É isso aí. Você precisa criar relacionamento, você precisa estar nesse ambiente durante um tempo para você ter maturidade, para você conseguir criar uma conexão. E não é do dia pra noite. Não, invisível. Imagina o quanto de gente quer conectar com os grandes empresários, como você falou, com o Ricardo Nunes. Eu com estou outros como presidente há menos de um mês. O que eu já recebi de mensagem, ligação e pedidos, você não tem noção. Imagina. Você não tem noção. Talvez também porque as pessoas estão sentindo mais oportunidade de voz, né? Porque o que eu ouvi nesses últimos tempos, que agora, como eu digo novamente, como diretor, as pessoas também têm me procurado, né? E elas têm falado, eu não tinha voz, né? Eu acho que o Rafael, ele já chegou com esse novo processo de dar voz ao associado. O associado precisa ter a voz, né? Então, eu acho muito importante, Rafael, esse trabalho que você já vem trazendo, que diferente, eu posso dizer com as minhas palavras, tá? Diferente de muitos que passaram às vezes, talvez não dava tanta voz. Claro que a gente tem que tomar decisões. Sim. O presidente tem que tomar decisões únicas. Não dá para ele tomar decisões por todos. Nenhum presidente faz isso. Porém, a gente tem que ouvir e achar a melhor solução dentre elas. Exatamente. Não é verdade? É isso aí. Rafael, estamos chegando ao quadro final, né, João? Tudo certo? Tudo Estamos chegando certo. ao quadro final. A conversa foi maravilhosa, meu irmão. Muito obrigado pela conversa, mas, Rafa, você como uma pessoa original que você é, igual esse programa,
uma pessoa que é original e nunca se desoriginaliza. Sim. O que você, no ápice, daqui, sei lá, 10, 20 anos, ou daqui 1, 2 anos, né? Pode acontecer que seja o ápice da sua vida daqui 1, 2 anos, ou daqui 10, né? Eu tava vendo algumas histórias, o cara da Adidas estourou com 45, né? O cara do KFC com quase 70, né? Tem muitos que estouraram com 20. A gente nunca sabe qual é o ápice financeiramente falando da nossa vida. Eu tô falando financeiramente, tá? Tá. Mas aí você pode trazer pro pessoal. Você, como cara original que você é, o que você nunca abriria mão? Tá. Mesmo no ápice da sua essência financeira. Cara, isso é uma questão muito particular. Acho que cada um tem uma visão. Hoje eu não ganho milhões, mas eu não abro mão, hipótese alguma, de estar com a minha filha. Eu acho que a gente tem que entender. Hoje eu entendo primeiro Deus, depois família, depois trabalho. Não adianta a gente pensar em ficar rico hoje e esquecer da nossa saúde. Porque aí amanhã o dinheiro que você economizou aqui, você gasta para ter saúde. Porque isso é a maior insanidade do mundo. Você trabalha para ter dinheiro. Você tem dinheiro e não tem saúde. Então uma coisa não compra a outra. Família, filhos. Eu tive a oportunidade de conhecer o amor há 2 anos atrás. Sou casado há 3, mas eu conheci o verdadeiro amor quando minha filha nasceu, a Sofia. Então eu não abro mão de estar com ela. Eu não abro mão de chegar em casa e às vezes deixar o meu celular de lado para estar com ela, porque ela é minha prioridade. Então as pessoas, assim como eu, entendo que primeiro Deus, depois família, depois trabalho. E cada um no seu devido local, as suas proporções. As decisões são únicas. O caminho ele é seu. Quem decide o que vai fazer é você. Então funciona exatamente dessa maneira. Não abriria mão e não abro mão de estar com a minha filha, com a minha família. Isso é fato. Pô, parabéns, Alfa. Muito, muito bacana você falar isso, porque de verdade eu acho que tinha muita gente aí ouvindo e esperando que você fosse falar: eu não abro mão do meu carro, não abro mão do meu conforto financeiro, do meu sítio, da minha casa na praia. Talvez coisas que a gente possa pensar em ter, né? Exato. Mas o que você lembrou aqui foi da coisa mais linda do mundo, que é a minha afilhada, a Sofia. E pode ter certeza que estaremos nessa bala juntos. E sabe o que é o Muito mais obrigado, viu, Sabe o cara? que é o mais importante? Verdade. A gente, isso aí eu não vou dizer bíblico, mas eu tenho pra mim isso, né? Pode me faltar dinheiro, mas nunca vai me faltar Deus. Então quando a gente tem Deus, a gente tem tudo, mano. Às vezes o dinheiro, ele é algo palpável. Dinheiro é um papel sujo que a gente troca por coisas. E o que realmente te dá valor? Quanto custa estar com a sua família? Ah, mas é muito caro. Quanto? Não tem valor, é imensurável. Então isso é um tesouro. Isso é riqueza. Eu conheço gente que é rica, que só tem dinheiro. Não tem mais nada. E aí? Eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Pode me faltar dinheiro, mas nunca vai me faltar Deus. Parabéns, Alfa. Muito bom, Rafa. Muito bom, ué. Muito bom. Uau, cara. Valeu. Bom demais te ter aqui, meu irmão. Fiquei com inveja que você cumprimentou o nosso Ricardinho, me cumprimentou. Isso aqui foi pra quebrar um pouquinho o gelo, né? Nosso presida ficou emocionado. Pessoal, que conversa maravilhosa, mas não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, de se inscrever no nosso canal, de comentar, de curtir, de compartilhar, de falar o que vocês tiverem vontade de falar. O feedback pra gente é muito importante. É isso? É isso aí. Eu só vou pedir pro Rafael falar as redes sociais aqui. Rafael, fala a sua rede social pessoal, tá? Eu queria que você falasse também as redes sociais da ESU, né? Sim. Que agora a gente começou com o TikTok. Se precisar da minha ajuda, do diretor de redes sociais, estou por aqui, tá? E queria que você falasse de qualquer coisa ligada à internet que você queira falar aí de redes sociais. Tá, minha rede social, Facebook, Instagram e TikTok é Rafa Batista 9. Vocês vão me encontrar lá. Da ISU é a ISU SP. Você vai encontrar também também YouTube,
Instagram, Facebook, LinkedIn e TikTok. O que eu quero dizer sobre rede social, sobre tecnologia, é que tudo tem uma transformação, tudo tem um processo, nada é rápido. O mais importante que a velocidade é a direção. Então, a partir do momento que a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe qual o caminho que a gente vai seguir. E não adianta querer acelerar o processo. Tudo é processo. E entendam, a ESUL é uma potência da Zona Sul. Então, entendam isso. A ESUL é uma potência da Zona Sul. A ESUL grande novamente não é à toa. Se passaram muitas pessoas grandes, a ESUL acompanhou. Hoje, a ESUL continua sendo grande, mas precisamos de você, associado, participe. Você que não é associado, entre em contato, vamos se fortalecer. Aqui, Zona Sul, extremo da Zona Sul, Cidade Dutra, Interlagos, Grajaú, Eliana, Menininha, Parelheiros, Imbuguaçu, não importa. Se a pessoa não é da Zona Sul, quer participar? Pode participar também. Não tem essa, eu sou da Zona Sul. Às vezes quer fazer marketing aqui, né? Empreendedor. É empreendedor, ó. Empreendedor. O cara tá no Brasil, ele pode participar. Às vezes o negócio dele vai pro Brasil, nível Brasil. Não Empreendedor. Tem essa, né? Exatamente, ele é empreendedor. Ele quer aprender, vem para Sul. Ele quer ensinar, ele vem para Sul. Ele quer se destacar, vem para Sul. Então, aqui na Sul é a escola de negócios, é uma escola de líderes. Você vai conviver com vários líderes e você vai aprender. Então, aprenda com quem já errou, para você não cometer o mesmo erro. E é isso. Botem na cabeça. A ESUL é a potência da Zona Sul. Tá certo, esse foi mais um episódio com meu amigo, parceiro, irmão, sócio. Esse cara aqui é fenomenal, né? Vocês viram aí que qualquer pessoa pode sair de lá de baixo de um fundo de ferro velho, tá? Você que é empreendedor que vai achar, só eu, não se faça de vítima. Você pode sair de qualquer local e chegar a uma presidência, às vezes até do Brasil. A gente vê hoje que o próprio presidente do Brasil saiu de lá de baixo, né? Sim. E tá como presidente do Brasil. Não estou falando de política aqui, mas qualquer um pode sair de lá de baixo e chegar lá em cima. Só depende de você. Mas você sabe por quê? Porque aqui nada se cria. Tudo se transforma, meus amigos. Valeu, pessoal. Já era.